Gente, tudo bem com vocês? Eu recebi uma pergunta aqui no grupo da Vilma de Matos. Ela perguntou o que é ser mãe para mim e como eu me sinto de ser mãe. E eu ia bater um papo com vocês exatamente sobre esse assunto. Antes de ter filhos, eu não tinha noção do que era maternidade e nunca ninguém falou para mim como é uma maternidade, o que esperar dela. Eu também não tenho irmãos mais novos para ter acompanhado algum processo desse tipo e também nunca tinha me interessado pelo assunto maternidade, antes de ter filho, claro. Quando eu fiquei grávida, eu mergulhei de cabeça no assunto gestação, parto, comecei a aprender tudo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre aprendendo algo novo. E aí eu comecei a me apaixonar por esses assuntos. Quando eu estava próximo da Eloá nascer, um mês antes dela nascer, eu já comecei a entrar em outros estudos. Saí um pouco do assunto gestação e fui para o assunto bebês. Como fazer um bebê dormir, como que é a dinâmica de ter um bebê recém-nascido, toda essa parte, além de também estar aprendendo sobre a amamentação. Então eu me dediquei muito mesmo, desde a minha gestação até hoje. E eu venho cada vez mais aprofundando os meus estudos em relação ao desenvolvimento infantil, criação de filhos, maternidade. E eu aliei todos esses aprendizados com o que está na palavra de Deus, com o que está na Bíblia, que tem muitos versículos bíblicos sobre gestação, parto, que eu quero trazer aqui para vocês também, que auxilia muito aí na hora do parto e também na hora da criação dos filhos. Mas foi uma virada de chave na minha vida tão grande a maternidade, que assim, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antes. A maternidade, ela me fez ver um outro lado da vida, que é a parte da renúncia. Para você criar um filho e a tua maternidade ser uma coisa leve, ser uma coisa tranquila, uma coisa gostosa, você tem que se entregar. Quanto mais você se entrega, mais leve fica. E esse processo você aprende com o tempo, porque a mãe de primeira viagem, ela dá de cara com um universo completamente novo. Mesmo que ela já tenha visto a maternidade de outras mães e tudo, talvez isso também ajude, mas para uma mãe que vem assim com a cabeça zerada do quesito o que é maternidade, a maternidade ela dá um baque na mulher. Mas é isso que faz a mulher ficar mais forte lá na frente, porque é um processo cansativo, é um processo que exige muito fisicamente e mentalmente, mas lá na frente é uma virada de chave na questão do desenvolvimento pessoal nosso e também espiritual e físico. Então a gente passa por um processo de cansaço extremo, exaustão física, mental, mas isso lá na frente ele vem recompensando você com uma força gigantesca, porque o teu crescimento é muito grande, é maior do que qualquer coisa que eu já passei na minha vida, qualquer experiência que eu já tenha passado na minha vida não chegou nem próximo do que foi esse crescimento espiritual e pessoal que eu tive nesses 2 anos de maternidade. Mas assim, eu me dedico bastante também para estudar. Por exemplo, o que eu estudo? Agora eu estou fazendo um curso de psicomotricidade, por exemplo, que é uma ciência que estuda os aspectos físicos, motores, cognitivos das crianças em cada faixa etária. Eu faço isso porque eu amo estudar e eu faço isso nas minhas horas vagas, que são bem pouquinhas. Outro curso que eu comecei agora a fazer, estou amando, não é bem um curso, é da psicóloga Fernanda. Eu já postei algumas coisas aqui no grupo da página dela, porque assim, eu acho o conteúdo dela maravilhoso. De tudo que eu já vi na internet, é um dos melhores, é um dos que eu mais gosto. Quando ela ainda estava ali no primeiro ano de vida, eu fiz um outro curso bem legal também, que era sobre os 4 hábitos básicos dos bebês, das crianças pequenas, que é sono, alimentação, rotina e higiene. Esse curso foi muito bom, porque assim, eu aprendi muitas coisas básicas que normalmente a gente não tem essa base. Às vezes você tem, né, uma mãe ou uma outra mulher na família que já te deu todo esse suporte, né, de como e o que fazer em cada situação. Mas como eu não tive isso, eu fui atrás de cursos e eu achei esse curso excelente também, que me ajudou muito.
Esse curso dos 4 hábitos básicos das crianças é da Alessandra Alessa. Ela tem página aqui no Instagram, o conteúdo dela também é muito bom, também um dos melhores conteúdos que eu já vi aqui na internet. E olha que eu já vi muito conteúdo, desde que eu tô grávida. Esse é um dos conteúdos que eu mais vejo na internet. Maternidade, gestação, eu sempre estou procurando aprender isso. Porque o meu maior prazer né, Vilma, estar presente na criação da minha filha. Agora eu também vou ter meu segundo filhinho, tô gestante, né? Então, o quanto mais eu puder me envolver com esse processo de ser protagonista na educação dos meus filhos, de aprender tudo o que eu puder, eu vou fazer. Então, isso me dá uma sede de viver, assim, e uma sede de aprender cada vez mais sobre cada etapa da faixa etária deles, para que eu consiga ter o máximo de proveito desse momento gostoso que é a gente ser protagonista na educação, na criação, na formação dos filhos, porque formar um ser humano é muito mais do que eu um dia sequer imaginei. Eu nunca imaginei como era criar um filho. Nunca imaginei. E depois que eu tive Eloá, eu tô assim mergulhando num universo, numa faculdade assim de conteúdo, de informações, e quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem coisas para aprender e mais a gente se apaixona. E essa entrega que a gente faz da maternidade, ela faz toda a diferença, porque é isso que faz a maternidade ficar gostosa, ficar leve. Quanto mais você resiste, mais difícil fica, mas quanto mais você se entrega, mais gostoso fica. Um outro curso que eu vou tentar começar agora também, mas o meu tempo assim, ele é muito escasso, né? Mas eu vou tentar fazer. É um curso que ensina você a trabalhar a sua respiração durante o processo do parto, porque o parto ele tem várias etapas. As contrações, elas têm várias fases diferentes e é muito importante a mulher entender o que acontece no corpo dela durante o trabalho de parto, para que ela consiga guiar o seu próprio parto de uma forma bem tranquila. E esse curso que eu vou fazer, se ele for bom, eu falo aqui para vocês o curso, se eu tô gostando ou não, mas ele vai trabalhar principalmente a parte da respiração durante todas as fases do trabalho de parto, inclusive no expulsivo, que é a parte mais difícil do parto, né? E a rotina aqui de casa agora está assim, porque rotina com criança pequena muda o tempo todo. A Eloá vai dormir às 7 da noite e acorda às 7 da manhã. Às vezes ela acorda um pouquinho antes, mas esse é o padrão. Eu vou dormir no máximo até 10 horas e acordo às 5. Para mim, 7 horas de sono é suficiente. Se eu durmo menos, eu fico mais cansada. Se eu durmo mais, já estraga. Então, 7 horas para mim está ótimo. E tem funcionado muito, porque ela vai dormir às 7 da noite, então eu tenho das 7 às 10 para fazer as coisas da casa, deixar a casa pré-programada, pré-pronta para o dia seguinte, deixar tudo limpo, organizado e estudar, se sobrar um tempinho. Das 5 da manhã, que é a hora que eu acordo, até as 6h30, 7 horas, que é o horário que ela acorda, eu também consigo ali dar uma estudada nesses conteúdos. Esse é o meu tempo, porque durante o dia a minha dedicação é para ela e com ela. Sempre foi assim essa rotina? Óbvio que não. Essa rotina começou depois que ela completou 2 anos. Principalmente depois que a gente chegou aqui no Brasil, porque daí a gente refez a rotina e eu também refiz a minha rotina. Até 2 anos, praticamente, eu só tinha tempo de tomar banho, comer e dormir. E olhe lá, né? Porque demorou bastante tempo para Eloá dormir uma noite inteira. E isso também é uma coisa que eu estou aprendendo no curso Maternidade da psicóloga Fernanda, sobre essa questão das crianças acordarem à noite. É maravilhoso esse curso. Então, tudo é um processo. Quando a gente vira mãe e os filhos são pequenininhos, a gente tem que dar um passo para trás, renunciar todas as coisas que a gente quer fazer para cuidar dos filhos. Aí, normalmente, depois desses 2 anos, que você consegue tocar algumas coisas que você quer fazer pro teu lado pessoal. E agora, logo meu nenenzinho vai nascer, eu já vou entrar em outro ritmo. Então, provavelmente, quando o bebê nascer, já não vou mais conseguir ficar estudando o que eu tô estudando agora. Então, eu tô dando uma acelerada enquanto eu consigo.
E enquanto eu tenho essa rotina bem estabelecida, porque com o bebê recém-nascido, a rotina vai para o espaço. E aí entra outro processo de aprendizagem, que é fazer a interação dos irmãos, cuidar dos 2 bebês ao mesmo tempo, fazer aquela interação e aprender a relação entre irmãos para gerar amizade entre eles, cuidado, amor, carinho e não ciúmes, essas coisas que a gente sabe que acontece, né? Então, todos esses cursos que eu faço é em prol disso, de aprendizado completo com a maternidade, com a criação de filhos, que é uma coisa que eu me apaixonei e faço com o maior prazer da minha vida. E a minha dedicação, assim, ela é 100% para minha família, sabe? Na maternidade, você vai conhecer uma nova pessoa e não é seu filho, é você.